Olá pessoal, bom, no vídeo de hoje eu vou tentar esclarecer aqui algumas questões sobre essa famigerada língua estranha, né? Sobre as línguas estranhas. Será que realmente as línguas estranhas faladas pelos evangélicos nas igrejas nos dias de hoje realmente é mesmo as línguas estranhas que foram faladas no dia de Pentecostes? É isso que eu quero ver juntamente com você no vídeo de hoje. Para você que fica dizendo aí que o Ed não entende patavina nenhuma das coisas espirituais, fica comigo nesse vídeo. Assista esse vídeo todo, não pula nenhuma parte, para você saber se eu sei ou se eu não sei sobre as coisas espirituais, se eu sei ou se eu não sei sobre as coisas da Bíblia. Então é isso. Vem comigo nesse vídeo que nós vamos tratar sobre este assunto. Vamos tirar isso a limpo. Eu quero ler algumas coisas aqui na Bíblia sobre esse assunto para a gente poder esclarecer. Porque na verdade, quando a gente faz um vídeo aqui falando, criticando, fazendo uma censura crítica, construtiva, as pessoas vêm com paus e pedras nas mãos para nos atacar, querendo dizer com isso que nós estamos errados. Nós estamos errados, certo? Então, bora pro vídeo. O assunto de hoje é a continuação do último vídeo que lançamos aqui no canal. Falamos aí sobre a interpretação de línguas estranhas que o Marcos Feliciano fez aí nos Gideões 2025, que acabou de acabar, não é? E muita gente reagiu, muitos evangélicos vieram aqui no canal, assistiram esse vídeo e reagiram, falando coisas pesadas aí para mim. Mas eu não vou citar aqui porque não quero retalhar, não quero atacar ninguém, né? Nosso propósito aqui no canal não é esse. Mas vamos esclarecer isso. O que o Marcos Feliciano estava falando ali sobre que Deus estava falando através das línguas estranhas daquele rapaz, não tem nada a ver. Tem nada a ver uma coisa com outra. Se viesse outro camarada para interpretar essas línguas, sem saber o que foi que o Marcos Feliciano falou como interpretação das línguas do rapaz, certamente ia falar outras coisas totalmente fora de conexão. Entende? Agora, é impossível, gente, eu acabei de crer que é impossível a gente levar esse povo evangélico, esse povo cristão, a entender as coisas de uma forma racional. É impossível. Quanto mais a gente tenta falar, tenta explicar, tenta mostrar de uma forma bem simples, bem pedagógica, mais eles continuam cegos, dominados. A verdade, o povo religioso merece ser mesmo lesado e enganado. Às vezes, nós aqui, os ateus que produzem conteúdos mostrando as falcatruas, né, as picaretagens dos pastores, dos líderes religiosos, uma verdadeira malandragem, né? Às vezes, a gente faz isso na tentativa de libertar as pessoas, mostrar para as pessoas que elas estão sendo lesadas, enganadas, que isso não tem nada a ver, não tem nada a ver com o que as pessoas estão falando ali, com os líderes estão falando, entende? Não tem nada a ver o que eles fazem, nada a ver com coisas espirituais, com Deus, com Jesus, nada, não tem nada a ver. Tem a ver com dinheiro, muito dinheiro, é isso que eles tentam passar para as pessoas, que é o gado, né, que dá moral para eles. Mas, como a gente não pode parar, né, a gente não vai parar, vamos continuar aqui, tá certo? Bom, eu quero abrir a Bíblia aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Vamos ler esse texto aqui, as línguas estranhas, sobre quem estava lá, né? Vamos ler aqui, Atos capítulo 2, olha o que diz aqui. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados.
Primeiro que veio um som do céu, né? Um som, sabe que um som, né? Sabe que é o som, né? Um som, um barulho, né? Agora, o que é mais impressionante, que eu já faço um questionamento aqui para o texto da Bíblia, é quem foi que realmente contou isso? Será que essa pessoa estava lá? Porque o autor de Atos não estava lá. Ele não estava lá. Então, será que realmente essa testemunha, essa pessoa, essa testemunha que estava lá, contou para ele, ou ele tirou isso da cabeça dele? Bora lá. Diz aqui: um vento impetuoso encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram, presta atenção aqui agora, e apareceram distribuídas entre eles línguas. Não fala línguas estranhas aqui, tá? Fala línguas como de fogo, línguas como que de fogo, entende? E apareceram entre eles distribuídas línguas como de fogo, tá? Espera aí que eu vou já explicar para vocês melhor. Essas línguas de fogo, gente, que apareceram ali, supostamente apareceram para esses quase 120 pessoas que estavam no cenáculo orando, não era esse blá blá blá, cheira bacandarabacheia, ramanagia, cheparapara, pló. Não era isso não, tá? Línguas de fogo. Eu vou fazer aqui uma demonstração para vocês. Você está vendo aqui, ó? Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó, língua de fogo. Esse aqui, ó. Tá vendo aqui? Tá vendo aqui, ó? Pois é. Aí apareceram assim, né? Mais ou menos, eu imagino que seja assim, né? Ó. Tá vendo aí? Língua de fogo. Aqui, ó. Veio do céu as línguas de fogo e ficou, né? Na careca do Ed lá, né? Dia de Pentecoste. Entendeu? Tá vendo aqui? É isso aqui que era a língua de fogo, ó. Tá? Olha aí, ó. Tá vendo aí? Vem aqui, ó. Pois é. Línguas de fogo que a Bíblia está dizendo aqui seria mais ou menos isso, se caso fosse verdade, né? Tá bom? Partindo do pressuposto que esse relato seja verídico. Então, as línguas seriam isso aí. Não seriam essa glossolalia que os crentes falam, não. Reba, naga, naga, rega, 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 chica, 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 plá, 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 plá. Não é isso aí, não, gente. Não é isso aí. Até minha filha só riu aí. Entendeu? Não é isso aí. Isso não é línguas estranhas correspondentes ao que está escrito aqui em Atos 2, não, gente. Isso é uma grande ilusão. Isso é fantasia, é teatro. E vamos combinar que é uma tremenda imitação barata, né? Porque praticamente todos os crentes falam a mesma bosta, falam a mesma merda, a mesma língua, entende? Então vamos aqui, Atos 2, agora no verso 4. Já lemos o verso 3 que diz: e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, pousando, eu falei de novo, pousando, gente, ó, aqui, ó, pousando sobre a cabeça deles, tá vendo aí, gente, ó, a carequinha do Ed, pois é isso aí, o fogo seria esse, pousando sobre eles, né, sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Aí você diz: tá vendo, Ed, tá vendo aí? Em outras línguas, eles falaram em outras línguas, tá vendo? Tá vendo? Você disse que não era essas línguas que os crentes falam no dia de hoje. Não é. Espera aí. Não é essas línguas que os crentes falam hoje. Ó, crente não fala chinês, não fala japonês, não fala coreano, o mandarim, né? Não fala o francês, não fala o alemão, o holandês, né? Não fala. Fala essas merdas aí, essas balbuciações aí. É só isso. É só isso que fala. Não tem interpretação nenhuma, né?
uma pessoa que conhece das línguas, que tem aí um poliglota, que tem aí pelo menos 5 idiomas, não consegue identificar uma fala correta, uma frase correta. Nem o of the king, the power, the best, the man, the best. Não, nem esse aí não é uma língua estranha, porque é coisa com coisa. Se for traduzir o inglês, eu já vi aí alguém traduzindo o inglês, né? Tentando colocar as sílabas na ordem, né? Não deu nada certo. Coisa com coisa. Então não é línguas estranhas, gente. E aqui o texto está dizendo que todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito concedia que lhe falasse, né? Agora vamos ver quais eram essas línguas. Vamos ver aqui quais eram essas línguas. Você que é um crente, você que é um manipulado, que acha que essas línguas que são faladas nos teatros aí, chamado púlpitos, você que acha que essas línguas aí é a língua do Espírito Santo, eu vou te mostrar aqui que não é. Você que disse que eu estou blasfemando, você veio aqui dizer, Ed, você está blasfemando, você não conhece nada das coisas espirituais, e nem muito menos você que não conhece, você é tão tapado que você não sabe nem pegar as línguas estranhas que são faladas lá, né? Essa glossolalia, que são faladas nos púlpitos e em todos os lugares onde os crentes se reúnem, se dizem cheios do Espírito Santo. Você não sabe levar para o texto da Bíblia para fazer uma comparação exegética, igual ao que eu estou fazendo. Agora, Atos 2,5 diz o seguinte: ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações. Presta atenção. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuía de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar em sua própria língua. Você está vendo aí? Olha aí que diferença faz aí, ó. Olha a diferença que é, né? As línguas aqui não era essa glossolalia que o pessoal fala aí nos púlpitos das igrejas, que o Marcos Feliciano interpreta. Judeus vindo de todas as nações, todas as nacionalidades, entende? Da África, do Japão, da Alemanha, de todos os lugares. Judeus aí é o religioso, né? É aquele que está dentro da religião judaica, que conserva as mesmas crenças e dogmas judaicas, entende? Mas que tem um vínculo israelita, e eles estavam lá, estavam reunidos lá, e eles ouviam os crentes lá no cenáculo falando nessas línguas. Cada um ouvia falar na própria língua nativa deles. Esses judeus aqui, eles não nasceram em Israel, em Jerusalém, e foram para outras nações, não. Eles, ao contrário, eles nasceram em outras nações e vieram para o dia de Pentecostes. Vieram celebrar as festividades do povo judeu. As 3 principais festividades: Sukkot, né? A Sukkot, que é a festa das cabanas, né? A festa essa festa aqui de Pentecostes, né? E tem a Páscoa, né? O Pêssar. São as 3 principais festas do povo judeu, do calendário judaico. E eles vieram. Aqui o Pentecostes no hebraico é Shavuot, né? Então, esses judeus vieram de todos os cantos do mundo para celebrar essas festividades lá em Jerusalém. E por acaso se depararam com esse evento fenomenal. Tá? Agora veja quais eram as línguas. E como os ouvimos falar, vamos lá, no verso 7 que diz aqui: estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria
língua materna, veja. Eles não estavam todos falando a mesma coisa, não. Cada um estava falando uma língua, outro falando português, outro, cara, não tinha português ainda, podia ter português de Portugal. Um falando em espanhol, outro falando, né, em francês, outro falando em... Cada um uma nacionalidade. Não era a mesma coisa, não, que nem falam os crentes, né? Oricanda labacheia, né? Os crentes, crente da Deus é Amor tem uma mania de falar Oricanda labaia. Rianda Labaia, Rianda Labaia, Oricanda Labaia. Só sabe falar isso aí. Todos os crentes da Deus é Amor, fala todos. Todos falam a mesma coisa. É uma língua velha pobre, né? É imitação barata. E os outros também, né? Porque isso aí depende muito de cada denominação, de cada sistema, de cada líder, né? Acredito que aí o Miguel Oliveira imita bastante o pastor Massinho, que é o pastor dele. Ele imita as línguas estranhas do pastor Massinho e também de outros famosos, do Eliseu, aquele pastor Eliseu, né? E também do Júnior Trovão e outros, né? Porque eles têm uma mania de imitar, né? De imitar, fazer uma saladinha de línguas estranhas, imitando, pegando de um e de outro. Mas não é nada do que está escrito aqui. Agora vejam o que diz aqui o verso 9: somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer dizer isto? Outros, porém, zombando, dizia: estão embriagados. Então tá aí, pessoal, o segredo das línguas estranhas, essas línguas aí que são faladas pelos crentes nas igrejas, nos cultos, na rua, em qualquer lugar, porque o crente é maluco, né? Ele faz as maluquices dele em qualquer lugar, porque ele acha que só ele tem direito de liberdade, só ele. Só o crente tem direito de fazer essas canalices, essas palhaçadas em todo lugar. Eles são livres para isso, né? A Constituição só tem leis para assegurar o direito de liberdade deles expressarem a fé deles. Essa é a verdade. É só os crentes nesse Brasil que acham que tem liberdade assegurado, direito assegurado pela Constituição de eles fazer o que eles bem quiserem, onde eles quiserem, quando eles quiserem. As pessoas que têm a sua religião de matriz africana não podem, são proibidos, é do diabo, é do Satanás, é do inimigo, do cramunhão. Não pode, é só os evangélicos que podem expressar a sua fé, as suas crenças e a sua religião. Então o crente, quando ele quer falar essas glossolalia, essas besteiras que não tem nada a ver, são coisas desconexas, coisas com coisas, são apenas esquizofrenias, né? Esquizofrenias da mente. Eles falam em qualquer lugar, quando eles bem quiserem, né? Agora, uma coisa que eu quero, para finalizar esse vídeo, eu quero perguntar a você, crente, você que me assiste aqui no canal, qual é a lógica mesmo de se falar em línguas estranhas? Você viu aí o Marcos Feliciano interpretando as línguas estranhas desse rapaz que, segundo ele, estava cheio, estava possuído pelo Espírito de Deus. E Deus naquele momento estava falando com todos que estavam ali nos Gideões, certo? Então, eu pergunto a você o seguinte: ali tinha gente de todas as nacionalidades também, né?
é bem comum que deveria ter. Gente da Inglaterra, da Holanda, chinês, japonês. Será que tinha gente de todas as nações reunidas ali nos Gideões? Pois é. Aí o camarada que estava falando em línguas estranhas falou só de um jeito, né? Era Deus que estava usando ele para falar, né? Mas quando foi na hora de interpretar, deveria ter um intérprete para cada língua representadas ali, no caso, para cada nação que estava representada ali. Francês, né, o chinês, o coreano, o japonês, o africano, entende? Todas as nações deveria ter alguém representante ali para interpretar, para dizer, olha, Deus está falando assim, 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 dentro da sua respectiva língua. Mas não, foi só o Marcos Feliciano quem interpretou em português. Em português. Qual é a lógica disso? Está certo isso aí? Claro que não. Aí vem a pergunta chave, o creme de la creme. Eu quero saber de você. Se todos ali eram portugueses, eram brasileiros, por que Deus vem falar em línguas desconexas que precisa de uma interpretação? Por quê? Deus não sabe falar em português, não é? O Espírito não sabe falar em português, não, meu amigo. Você acha que está certo isso aí? Tem sentido? Para mim não tem o menor sentido. Como é que eu estou discursando num plenário, num lugar, num ambiente onde está lotado de gente, e eu começo a falar em francês, se ali não tem nenhum francês? Qual é a necessidade de eu falar em francês para toda aquela galera que está reunida ali me ouvindo? É essa merda que a gente está vendo aí, né? Para você ver como o crente, ele é esquizofrênico e ele atribui isso a um mistério. É mistério, mas é coisas espirituais. É coisas espirituais. Os homens carnais não entendem a coisa do espírito. Tem muitos analfabetos que são crentes espiritualíssimos, que jejuam, que ora muito, mas bota ele para interpretar essas línguas. São espirituais, não interpreta de jeito nenhum. E quando interpreta, vão falar o que eles bem entender de falar, né? O que a mente deles disser para eles que é isso. Não, fala assim, fala que Deus está falando assim, assado, frito, cozido. Entende, gente? Então era isso que eu quero abordar nesse vídeo. Eu espero que tenha ficado claro. E eu mostrei para vocês que as línguas não tem nada a ver com o que diz no texto de Atos. Alguém pode dizer, mas essas línguas aí é aquilo que Paulo falou, as línguas estranhas lá. A gente vai discutir isso em outro momento. Eu vou trazer o texto lá de 1 Coríntios, onde nós vamos ler sobre as línguas estranhas. Agora, quem é que te garante que essas línguas que são faladas hoje, de fato, são as mesmas línguas dos crentes de 2000 anos atrás? Hein? Quem é que te garante? Quem te dá essa certeza? Pois é. Se você gostou, deixa o like, comente e compartilhe. Um abraço e até o próximo conteúdo.